Já faz algum tempo que eu acompanho o canal do professor Paulo Giraldelli, que faz um trabalho, uma análise sob o ponto de vista filosófico da política, da economia, de coisas importantes das atualidades do país. E uma das atividades dele é analisar e denunciar o discurso de certas personalidades que, ao olhar distraído, parecem sensatas e coerentes, porque eles passam 90% do tempo falando coisas do lugar comum. Então o ouvinte distraído, que passa ali pela televisão, que dá uma olhada nos textos dos jornais, termina concordando com muito do que se fala. Mas ali no meio daquele discurso tem um 10% que carrega uma ideologia cínica, conformista, individualista principalmente, neoliberal, diríamos, que termina apoiando, de certa forma, o sentimento que levou ao bolsonarismo. Uma das figuras mais analisadas por ele é o Pondé, caricatamente chamado de Cuca Pondé, pelo seu aspecto físico que lembra um pouco o jacaré do sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele fala tanto do Pondé que eu resolvi dar uma olhada no que o Pondé fala sobre o meio ambiente, o que o Pondé fala sobre a minha área do conhecimento. E, de fato, o Pondé passa a maior parte do tempo falando coisas comuns, né? Que a Amazônia é importante para o clima, que devemos preservar a Amazônia. Mas quando você entra no detalhe, você vê que ele defende de fato uma ideologia bolsonarista e tem ideias bastante perigosas, bastante daninhas sobre a questão ambiental, especificamente sobre a Amazônia, que precisam de fato ser denunciadas, porque são ideias com um potencial destruidor nada desprezível. Vamos dar uma olhada no que ele anda falando. Porque normalmente quando a gente pensa na natureza, a gente pensa só na Amazônia. Quando a gente pensa na natureza, a gente pensa só na Amazônia. Como se quem está preocupado com a Amazônia fosse um inteligentinho, como eles chamam, como ele costuma chamar, né? É natural que exista uma preocupação com a Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, né? E sem ela a gente não tem a menor chance de ter um equilíbrio climático no país, nem no mundo. Então é razoável que se pense muito na Amazônia. Mas você vê que já tem uma crítica aí para quem pensa muito na Amazônia, como se fosse apenas um modismo. Pode ser só um pedacinho, vamos ver um bocado mais. Um todo, a Amazônia é uma terra de ninguém, dominada por todo tipo de crime, né? Olha como ele fala, a Amazônia é terra de ninguém, dominada por todo tipo de crime, né? Não, não é, né? Olha aqui, isso aqui eu estou dentro da Amazônia, eu estou numa universidade, Universidade Federal do Pará, na Amazônia. Então existe uma civilização aqui, existe uma certa lei, existe uma certa ordem. Eu vivo frequentando a terra indígena Kayapó, que está relativamente preservada pelos povos indígenas, que os invasores não penetram e destroem. Existe lei. Então quando ele fala a Amazônia é terra de ninguém, ele já está colocando a sua filosofia conformista, que diz que não tem jeito, isso aí não tem jeito mesmo. Então você percebe que quando você fala categoricamente que a Amazônia é terra de ninguém, né, você está de certa forma endossando o caos, a baderna, até a própria ação destruidora do governo Bolsonaro, como fica mais claro mais adiante. Não. O crime organizado está se apoderando da Amazônia, tem várias regiões que estão dominadas pelo crime. Agora, dizer de forma geral que a Amazônia é terra de ninguém é um equívoco.
Esse assunto com os Yanomami é um assunto que aparece, porque inclusive envolve os Yanomami. Esse assunto dos Yanomami envolve o Yanomami? O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que os Yanomami são coniventes com o garimpo? Porque se disser apenas que o assunto do Yanomami tem a ver com o Yanomami, é uma frase um tanto quanto tautológica, né? Na mídia tem impacto, fora do Brasil tem impacto. Mas essa coisa de ouvir os garimpeiros, eu concordo, acho que não tem um lado dos garimpeiros. O que os garimpeiros precisam é de serem alocados em algum tipo de trabalho ou algum tipo de garimpo legítimo. Mas que garimpo legítimo? Que loucura é essa? Como é que você vai ter um garimpo legítimo? O garimpo é uma atividade essencialmente destrutiva, não tem como ser legítimo. Ele está defendendo a legalização do garimpo nas terras indígenas? Ou ele está defendendo a realização de atividades garimpeiras fora das terras indígenas? Que também é muito grave, porque não é terra indígena que você vai executar o garimpo. Como assim um garimpo legítimo? Mas eu sou um pouco cético, porque eu temo... E o Bolsonaro foi muito dramático, mas a Amazônia vem entregue às moscas já há algum tempo, não tão terrível quanto o Bolsonaro. Olha só, quando ele fala não tão terrível quanto o Bolsonaro, alguém pode falar, não, olha só, ele não é bolsonarista. Mas isso é o que menos interessa ao Bolsonaro nesse momento. O importante é quando ele fala a Amazônia está largada às moscas há muito tempo e eu sou cético. Tá? É desse ceticismo que o bolsonarista se vale. Essa é a parte importante para ele, de dizer que o descaso com a Amazônia vem de longe. Ele está passando um pano para o Bolsonaro. E o ceticismo é fundamental para o florescimento da ideologia bolsonarista. É claro que o agronegócio é fundamental para a economia brasileira. Eu acho que a equação falsa é quando se fala agronegócio ou proteção da Amazônia. Na verdade, o agronegócio, que é fundamental para o país, fundamental, né? Quantas vezes ele vai dizer que é fundamental? Fundamental, fundamental, fundamental. Será que é tão fundamental assim? Será que ele não é fundamental porque o Brasil se deixou se desindustrializar, muito em parte pela política destinada ao favorecimento do agronegócio? E essa história de que não há conflito entre agronegócio e conservação ambiental também é problemática, porque muitas vezes há conflito sim. O agro agora, por exemplo, quer passar essa estrada de ferro a ferrogrão ligando Sinop ao Rio Tapajós, que vai montar silos de soja ali na beira do Tapajós, que vai levar uma destruição imensa na floresta amazônica e que favoreceria o agronegócio, pelo menos no curto prazo. É claro que no longo prazo você tem outros problemas, mas a visão do capitalista é de curto prazo. Ele não quer saber se daqui a 20 anos, se daqui a 30 anos, 50 anos, a Amazônia vai entrar em colapso, o clima do país vai entrar em colapso. O capitalista, ele pensa num prazo muito menor. E nesse prazo pequeno existe um conflito, sim, entre agronegócio e conservação. E se a gente quiser lidar com essa questão, a gente precisa saber que o agro tem um peso na balança, mas a gente não pode deixar o agro se expandir livremente, porque isso vai ter um custo seríssimo para o meio ambiente. Existe um conflito entre agro e meio ambiente, sim, e não dá para deixar essa justificativa de que o agro tem um peso importante no PIB nos levar a deixar que o agro faça o que quiser, porque senão a gente tem um futuro terrível para esse país. Cada vez mais deve ver a Amazônia como um ativo e não como um passivo. Com relação ao financiamento externo... Essa história se a Amazônia é ativo ou é passivo dá umas boas piadas de duplo sentido, mas eu prefiro dizer que a gente precisa preservar a Amazônia porque ela é fundamental para a sobrevivência do planeta. Porque ela é linda, porque ela é maravilhosa, porque a gente precisa dela para ter equilíbrio climático no Brasil. Não precisa chamar a Amazônia de ativo para poder garantir a sua preservação. Isso é uma pobreza de pensamento imensa. Agora vamos ver a pior parte de todas, em que ele comenta o conflito entre o Macron e o Bolsonaro e dá apoio para o pensamento bolsonarista. Apesar das bobagens
que o Bolsonaro fala. Vocês veem como é um discurso bolsonarista? Apesar das bobagens que Bolsonaro fala, quer dizer, apesar, ele tem certa razão, apesar de ser um grosseirão, o Bolsonaro tá certo, é isso que ele quer dizer. E da má condução desse assunto relacionado à Amazônia, às queimadas, que já começaram há muito tempo, muito antes mesmo do governo Bolsonaro. Olha aí de novo, passando pano, né? É óbvio que as queimadas começaram muito antes do governo Bolsonaro. Ninguém nunca imaginou que elas começaram no governo Bolsonaro. Mas essa colocação estrategicamente colocada nesse ponto é para livrar a cara do Bolsonaro. E é um tema ancestral. Há historiadores, inclusive, que levantam a hipótese de que os próprios índios já queimavam a floresta, a Mata Atlântica, no seu modo um tanto antigo de caçar os animais. Mentira, mentira. Mentira feia. Não, os índios não têm o hábito de queimar a floresta, é o cerrado. Ele está confundindo. E confundindo de uma forma maliciosa, porque Bolsonaro falava, é o índio que taca fogo. Então ele está aí oferecendo referencial teórico falso para essa história. Índio não queima a floresta amazônica não queima. Você pode verificar o solo, não tem evidência de carvão. Pode ter queimadas pontuais para abertura de roças, mas queimar a floresta para caçar, falso. Esse tema, portanto, é um tema bastante antigo e complexo. Nada desculpa os maus tratos à Amazônia, mas tampouco me parece que possa ser desculpável uma fala como a do Macron, um pouco apressada. Os europeus, às vezes, têm muita pressa em querer bancar, tirar uma de juiz do mundo. Nada apressado. Bolsonaro destruindo a floresta amazônica numa velocidade sem precedentes. Tá? Aqui na bacia do Xingu, hoje em dia, rios com mais de 5, 6 metros de largura, que não estejam contaminados por garimpo, são uma exceção. Está tudo contaminado por mercúrio. Tá? Então você tem aí uma série de povos indígenas, todos eles com os rios que passam na frente das aldeias contaminados por mercúrio dos garimpos, e isso é obra de Bolsonaro. E vários desses povos indígenas têm contatos com organizações francesas. E a França tem uma ligação com a questão da preservação da floresta amazônica. E é muito bem-vinda essa preocupação. Temos sim, precisamos disso sim, inclusive impondo sanções ao agro quando o agro destrói. É a comunidade internacional pensando no planeta. Macron não foi apressado, Macron foi correto. E de continente do bem, qualquer pessoa... Esse é um aspecto recorrente no discurso do Pondé, que o professor Paulo Giraldelli comenta muito. Continente do bem. Se você é do bem, na verdade você é do mal, é isso que ele quer dizer. Pessoa que tenha um mínimo de consciência de repertório histórico sabe que até ontem, depois de se matarem muitos europeus, chegaram em 45 à beira do abismo, e se não fosse pelos Estados Unidos, que resgatou a Europa do abismo absoluto total da civilização, na qual ela se jogou por um lado, e os próprios soviéticos com seu violento exército vermelho do outro. Portanto, discutir a soberania ou uma ingerência internacional da Amazônia, vinda dos europeus e da França especificamente, me parece um pouco apressado. Outra mentira que favorece a ideologia bolsonarista. A França nunca pensou em ter uma ingerência direta sobre o Brasil. Ninguém nunca falou em perda de soberania. Agora, se a União Europeia não quiser importar produtos do nosso agro devastador, destruidor, eu agradeço muito que eles façam isso. É um direito que eles têm e é assim que a comunidade internacional atua. Palmas para quem quiser impor sanções aos produtos da destruição do meio ambiente aqui no Brasil. Para não dizer a fala, aparentemente, de um presidente que não consegue resolver muitas questões dentro do próprio país. Então, só falta o Pondé dizer que a mulher do Macron é feia. Mas aí também não é muita novidade, porque eu acho que ele não gosta de nenhuma mesmo. Então resolve se colocar numa situação de como o Brasil precisasse ser salvo pelos europeus, quando na verdade todo mundo sabe que grande parte do mundo adoraria pôr a mão na Amazônia. Portanto... Olha aí, então, o Pondé endossando críticas a preocupações legítimas dos europeus com a preservação da floresta amazônica, que é fundamental para a preservação do planeta.
Resumidamente, então, quem se preocupa com a floresta amazônica é ingênuo, é manipulado, o garimpo deve ser legalizado, Bolsonaro é um grosseiro, é um estúpido, trata mal a Amazônia, mas é um problema que vem de longe, vem lá de trás, inclusive vem da cultura indígena. É tudo o que Bolsonaro precisa para legitimar o seu pensamento, a sua ação. Tá claro que o Pondé é, de fato, um bolsonarista que dá suporte para a ideologia perversa que a gente tem ainda dominando o Brasil, apesar de a gente ter se livrado do escroto do Bolsonaro. Se a gente quiser ter a certeza de que não vai aparecer um outro Bolsonaro tão cedo, é importante denunciar esse tipo de filosofia defendida pelo Pondé, que é um gerador de novos Bolsonaros. Não é questão de pegar no pé dele, não. É questão de mostrar onde está a origem desse mal bolsonarista.